Mateus capítulo de número 25, versículo 14 ao 30. Quem achou, diga amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está do meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mateus capítulo 25, versículo 14 ao 30 diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Muito obrigado, minha irmã. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Expoleu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Cumpriu, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tira-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe será dado,
e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando nós olhamos para esta palavra, isso gera temor ao nosso coração. E no primeiro ponto nós olhamos para a história bíblica e dizemos que desafio é para esses homens que receberam tamanha responsabilidade. Responsabilidade ao qual o seu Senhor confiou a eles, para que quando ele retornasse, eles pudessem prestar conta. Mas olha para quem está do seu lado e diga assim: sobre você também está uma grande responsabilidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: sobre você também está a responsabilidade de prestar conta sobre tudo que Deus fez por você. Quando olhamos para essa cena e às vezes, diante de muitas vezes vivenciarmos isso na Páscoa, às vezes já achamos natural, às vezes já conhecemos a música, às vezes já conhecemos todo o enredo, mas tudo isso que ocorre aqui pode ocorrer mais de 1 milhão de vezes e nunca será natural, nunca será normal, sempre será sobrenatural. Quando olhamos para a entrega do próprio Senhor Jesus, o sacrifício na cruz e a ressurreição de Cristo, isso fala muito da nossa realidade de vida. Mas é chamar a atenção nesse tempo de Páscoa, que vem da origem da palavra passagem, que está fundamentada lá quando o povo está ali aprisionado por Faraó, e agora vai vivenciar aquela realidade de transformação, ou de passar de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, de vivenciar uma transformação, e transformação que não acontece como mágica e nem da noite para o dia, porque aquele povo vai ficar livre da escravidão do Egito, mas a sua mente ainda em muitos momentos vai necessitar de uma transformação constante por causa da prisão e de tudo que eles vivenciaram. E nós somos da mesma forma. Precisamos ser renovados, transformados, ajustados e alinhados todos os dias. Passagem não é só simplesmente o momento da ceia do Senhor, onde Jesus está olhando aos seus discípulos que celebravam esse tempo da libertação de Deus, mas o Senhor está olhando para eles e dizendo assim: ó, esse é o pão, é o meu corpo, simboliza o meu corpo, que será entregue por favor de vocês, por favor de vós. É o mesmo Jesus que pega o cálice e vai dizer: esse aqui não é só mais um suco de uva ou um vinho que vocês vão tomar de novo. Esse daqui é o cálice do meu sangue. Jesus está dizendo para ele: esse é o símbolo de uma nova aliança que eu estou estabelecendo com vocês. Uma realidade de unidade, onde vocês poderão vivenciar uma nova vida, um novo tempo, uma nova história. E é por intermédio de tudo isso que nós podemos contemplar aqui nessa noite, crucificação e ressurreição, que nós podemos dizer: somos livres em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos declarar e dizer: Ele ressuscitou. Porque a fundamentação de tudo, de todo o chamado, de todo o ministério de Jesus, de toda a direção de Deus, está embutida na junção de cruz e ressurreição. É por intermédio da cruz que há uma entrega genuína de transformação, de novidade de vida, de justificação. Quando nós olhamos os açoites, quando nós olhamos essa dor, quando nós ouvimos os gritos, quando nós vemos os pregos, quando nós vemos essa realidade, era para mim, para você. Por isso nunca será normal. Toda essa realidade era para mim, para você, mas Ele se colocou em nosso lugar.
para nos resgatar, para nos redimir, para nos levar a essa novidade de vida, a essa realidade de mudança, de transformação. Esse Deus que vai à cruz, esse Senhor que ressuscita dentre os mortos, Ele não só ressuscita para que nós possamos vivenciar a alegria dessa contemplação da cruz e do sepulcro, mas Ele nos chama a um comprometimento com um propósito do anúncio do reino. Da mesma forma que esses homens recebem aqui os bens preciosos do seu Senhor, o Senhor nos deu uma semente preciosa, que é a sua palavra, para que nós pudéssemos agora semear e multiplicar para a glória de Deus. E muitos de nós estamos sendo como esse primeiro homem, que a Bíblia diz que o que recebeu 5 talentos, saiu imediatamente, para multiplicar os 5 que tinha. Saiu imediatamente, não só contente com o recurso que estava em suas mãos, mas para multiplicar. Recebemos a boa semente do Evangelho, e essa semente está fundamentada na direção de Deus para nós. Vão por toda a terra, anunciai o Evangelho, ser-eis minhas testemunhas. Essa realidade de confronto, de motivação, de alinhamento, chamados para viver o comprometimento do anúncio do reino, e compreender que um dia nós fomos resgatados por intermédio da palavra de Deus, e alguém, o Senhor, usou como instrumento para nos trazer a preciosa palavra, a interceder, a orar, a incentivar, a ser perseverante quando estão tendo a sua vida ceifada, sem se encontrar com Jesus. E o problema se agrava muito maior, porque várias dessas pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. E essas são pessoas que estudam conosco, ou trabalham conosco, ou são nossos vizinhos, são pessoas da nossa família, que convivem conosco, mas que nós decidimos ser como esse terceiro homem, pegar a boa, preciosa semente que o Senhor nos deu, e enterrar. Não multiplicar. Essa realidade de chamados a vivenciar a realidade da Páscoa fala não só da contemplação, fala da movimentação. Não é só contemplar e dizer que lindo o sacrifício de Jesus, que precioso o sacrifício de Jesus, como importante é o sacrifício de Jesus, e se esse sacrifício, essa atitude, esse amor, essa graça não gera em nós um impacto de mudança, de anunciar esse amor, de proclamar esse amor. Quando olhamos para a cruz, nós lembramos da misericórdia de Deus, que se entregou por nós como ovelha muda. Ele foi levado como ovelha muda, Ele se entrega por nós, se entrega por uma postura pessoal, voluntariamente. Quando Jesus se entrega conosco, não é por engano. Eu pensava, mas eu pensava, não, peraí, eu pensava que a Adriana era diferente. Não, peraí, eu pensava que o Pedro era diferente. Não, eu pensava que o Daltinho era diferente. Não, eu pensava que o Tiago era diferente. Eu pensava que o Eldon, não. Eu pensava, não. Esse Deus que se entrega é o Deus que me conhece, que te conhece, que sabe das nossas dificuldades, das nossas dores, que conhece as nossas falhas e as nossas limitações, e conhecendo tudo de bom e de ruim que nós temos, Ele decidiu se entregar por amor, e a sua misericórdia, e a sua graça, e o seu amor nos impacta, nos constrange, nos transforma e nos molda. Mas como ser impactados por esse tão grande amor? Como olhar para a Páscoa e ver o sacrifício de Jesus e não entender ou não compreender que esse sacrifício fala de um amor que vem para que ele possa fluir também, de uma misericórdia que é derramada sobre nós, mas para ser derramada sobre outros, de uma graça que vem sobre nós que é favor imerecido,
para abençoar outros que também. Realidade de Páscoa, uma passagem do estado de trevas para uma realidade de luz. Essa Páscoa que precisa estar evidente em nós, essa Páscoa que vem trazendo libertação a todos ao nosso redor, essa realidade do precioso amor de Deus e da graça de Deus, que precisa ser evidente nas nossas vidas. E por quê? Quando olhamos por sacrifício, há uma celebração, e quando olhamos para a ressurreição, há uma celebração, porque é uma junção. Sem a ressurreição, o evangelho teria terminado, irmãos, não com boas, mas com más notícias. Sem a ressurreição, a história da Páscoa terminaria com um funeral. Mas com a ressurreição, a história da Páscoa termina com uma grande festa. Ressuscitou. Nós pregamos a um Deus que é vivo. Nós pregamos a um Deus que é presente. Nós pregamos a um Deus que esteve morto, venceu a morte, ressuscitou, vivo está e passeia no meio do teu povo, tendo um propósito para a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. Não é só a evidência do que ele fez, é a evidência de quem ele é. Toque quem está do seu lado assim, não é porque ele, não é só por aquilo que ele fez, é por aquilo que ele é. Essa realidade de cuidado de Deus. A ressurreição, irmãos, ela é o alicerce da nossa fé. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 14, versículo 1 ao 3, ele vai dizer: irmãos, quero lembrar-lhe o evangelho que lhe preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O processo pascual é um processo de bênção grandiosa e poderosa. É uma sexta-feira de crucificação. É uma sexta-feira onde os discípulos estão atordoados, eles não sabem o que fazer, eles estão perdidos. Há uma realidade de como? Não, mas não é Ele, meu Deus, não é Ele que governaria sobre nós, não, meu Deus. Há uma tristeza batendo os discípulos na sexta. Eles se reúnem, todos vão para dentro de uma casa, eles trancam as portas, há um medo, há uma angústia. Eles estão pensando: daqui a pouco somos nós. Se o levaram, daqui a pouco somos nós. Se a sexta foi difícil, imagine o sábado. Um dia inteiro sem notícia. Um dia inteiro naquele medo, naquela opressão. Mas no domingo de manhã, algumas mulheres foram ao sepulcro. E elas estavam pensando: quem vai tirar a pedra? Nós temos os óleos aromáticos, nós temos tudo o que é necessário, mas quem vai mover a pedra? E quando elas chegam, elas ficam assustadas, porque a pedra foi removida. Quem levou o nosso Salvador? Mas elas vão ouvir o anjo dizer: por que buscar entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. Elas voltam e elas vão dizer aos discípulos: ele ressuscitou. Os discípulos não compreendem ou não querem acreditar, eles correm, e a Bíblia diz que um deles é Pedro, e eles chegam lá e eles veem tudo. Ele ressuscitou. Há uma realidade de celebração. Toda a história da sexta, toda a
conclusão do sábado, toda angústia, toda opressão vai dando lugar a uma esperança. Vai dando lugar a querer entender o que Jesus falou nos 3 anos e meio. De repente as portas estão trancadas. Jesus ressurreto não precisa mais abrir portas. Ele passa pela porta, enquanto eles estão tentando entender, num misto de alegria, de preocupação, de repente Jesus vai dizer entre eles: paz seja com vocês. As notícias da ressurreição são verdadeiras. Jesus está entre eles. É a ressurreição que nos mostra a soberania e o poder de Deus. É a ressurreição que testifica que não é mais um Messias que passou pela terra, não é mais um mestre, não é mais um líder, não é uma autoridade teológica, não é alguém que influenciou pela sua fala, não é alguém que tinha uma boa dicção, não é alguém que tinha um dom de influenciar pessoas, não, era o Filho de Deus. Essa realidade de transformação. E por isso, se nós visitarmos alguns lugares, se você for ao lugar onde está sepultado o Buda, vai estar escrito assim: aqui jaz Buda. Se você for ao lugar onde está sepultado Allan Kardec, aqui jaz Allan Kardec. Se você for ao lugar onde está sepultado Confúcio, aqui está Confúcio, aqui está Maomé. Mas quando você chegar no sepulcro lá em Israel, vai dizer que ele não está aqui, ressuscitou. O sepulcro está vazio. A morte não pôde prendê-lo. Olha para quem está sua e diga assim: o sepulcro está vazio. Fala forte, fala: o sepulcro está vazio. Mas a sua vida não está vazia. A sua vida tem um propósito. E quando olhamos para esse texto e vemos esses homens que pegam os seus talentos e podem ali multiplicar, e vemos a atitude desse homem que, pegando um talento, na oportunidade que ele tem, é um privilégio, o seu Senhor olha para ele e vê ele que é digno de confiança, olha para ele e reconhece nele que ele tem um talento, olha para ele e entrega para ele algo de valor, mas ele pega e enterra, pelo medo, pela angústia. Quantos de nós pegamos o bom e maravilhoso talento que Deus nos deu, o bom presente da palavra, do evangelho, dos nossos dons, das oportunidades, dos privilégios aonde Ele tem nos colocado para anunciar a boa semente, mas nós colocamos e enterramos, priorizamos outras coisas. E no dia de celebração nós celebramos a Cristo, mas no dia a dia, onde Cristo precisa ser evidente, aonde Ele está? Essa realidade hoje é uma noite de desenterrar talentos. Essa é uma noite de entender a preciosidade que o Senhor nos deu, de sermos proclamadores de Cristo, de anunciarmos o reino, de proclamar as verdades do Evangelho de Cristo, de caminharmos na presença de Deus, de sonhar os sonhos de Deus. Paulo vai dizer que sem a ressurreição a nossa fé seria vã. Sem a ressurreição a pregação seria inútil. A esperança seria vazia. O testemunho seria falso. Os pecados não seriam perdoados. Seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sem a ressurreição o cristianismo seria uma religião vazia, sem esperança. Um museu de religiosidade. Mas com a ressurreição nós vemos o mover de Deus dia a dia, a transformação, a graça e o mover do Espírito Santo de Deus em nós. É por intermédio da ressurreição e do poder de Deus e da graça de Deus que nós vemos o poder do Senhor em ação, vendo vidas e famílias que estavam dilaceradas e o Senhor transformando, libertando, e as pessoas quando olhando dizendo: é esse, não é esse aquele, não é esse aquele, não é esse aquele, o que aconteceu? E ele vai dizer: eu tive um encontro com Jesus e ele mudou a minha história. Essa realidade desse Deus presente,
Desse Deus que liberta hoje, desse Deus que transforma hoje, e essa realidade ela é tão evidente, essa graça da cruz, essa realidade do amor de Jesus na cruz, não precisa ou não pode ser simplesmente um instrumento de contemplarmos, de nos emocionarmos, mas precisa ser um instrumento de confronto. Nós já estamos adentrando amanhã no mês de abril. E para quantas pessoas esse ano você teve o privilégio e a oportunidade de falar do amor de Jesus? Para quantas pessoas nesse ano você teve o privilégio e a oportunidade de falar e contar o seu testemunho? Quando nós entendemos o princípio fundamental da cruz, do amor de Deus que é derramado sobre nós, dessa misericórdia tão infinita, maravilhosa. Quando nós entendemos o poder de Deus na ressurreição, quando nós entendemos que nós somos falhos, quando nós olhamos para a cruz e dizemos, eu não mereço, 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 eu não mereço. Quando nós entendemos esse amor infinito de Deus, nós nos comprometemos com Ele. Nós dizemos, Senhor, nós precisamos não só vivenciar esse amor, mas nós precisamos proclamar esse amor. Para ver vidas transformadas e restauradas pelo poder do Espírito. E aí você muda a sua compreensão, você entende que o trabalho que você está não é algo ao léu, não é ali simplesmente uma sorte, não, você foi colocado por Deus naquele trabalho, como instrumento de bênção, porque existem pessoas que estão vazias e elas precisam ser preenchidas pela presença de Jesus. Aquela escola, aquela faculdade, aquele curso, você foi colocado naquela turma específica, porque naquele lugar existem pessoas necessitadas do cuidado e da graça e do amor de Deus. Você colocou naquele bairro, naquela vizinhança, porque existem pessoas que necessitam do cuidado e da graça e do mover de Deus. Você foi colocado no ambiente certo, no lugar certo e com um propósito muito maior que o propósito daquele trabalho, do que o propósito daquela faculdade, um propósito ali de ser um anunciador do reino de Deus, ser luz em meio às trevas. E aí a gente compreende que a missão não tem ocasião, porque fala do resgate da minha vida. Então a minha vida precisa proclamar a Cristo todos os dias. O compromisso de viver fala que Ele pagou a dívida que existia, então eu sou devedor a Ele para sempre. Se Ele pagou o preço pela minha vida, então Ele é meu proprietário. Essa realidade linda que eu gosto de 1 Pedro, capítulo 2, né, que ele diz, propriedade exclusiva de Deus. É essa realidade desse nome maravilhoso. Irmãos, quando olhamos para a igreja de Cristo na terra, nós vemos o poder gracioso da ressurreição. É a melhor prova da ressurreição e da existência, é a existência da igreja. A igreja que vem passando sobre governos, sobre reis, sobre mudanças, sobre transformações no mundo, tanto na economia, na política, em tantas as áreas, e a igreja de Cristo permanece caminhando firmada na palavra de Deus, enfrentando muitos desafios para a glória e louvor do nome de Jesus. E o texto de João capítulo 17, a oração de Jesus testifica isso. Pai, eu não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que crerão no meu nome. Ele inclui a gente. Nesse momento, enquanto estamos adorando com o ar condicionado aqui, enquanto temos esse ambiente tão maravilhoso para apresentar peça, som, estrutura, missionários da nossa convenção estão se reunindo em cavernas. E não é por falta da estrutura. É porque nos países onde eles estão não podem anunciar a palavra de Deus livremente como nós estamos. Nesse momento que aqui nós estamos, nós temos missionários nossos que não podem ter a Bíblia toda, eles têm parte dela. E essa parte ela é passada de casas em casas e eles vão desfrutando.
e cada casa tem uma parte, ou um versículo, ou um pedaço, e eles vão, com as semanas, eles vão partilhando isso. A perseguição não parou, igreja. As batalhas não pararam, igreja. As dificuldades não pararam, igreja. As aflições não pararam, igreja. Toque em quem está do seu lado e diga assim: por que você parou? Por quê? Por que você enterrou o seu dom? Por que você enterrou aquela joia preciosa que é a palavra de Deus? É olhar para nos dispor e caminhar na presença de Deus. É perguntar: Senhor, eu quero viver essa realidade desse Deus vivo, e estar vivo para proclamar o reino de Deus, é viver para a glória do Senhor todos os dias da minha vida. Sabe, irmãos, eu tenho uma vida muito intensa, graças a Deus. A gente chegou aqui hoje bem de manhã, 8 horas da manhã. Estamos aqui, primeiro culto, reunião, primeiro culto, segundo culto, e nós vamos embora. Amanhã de manhã faculdade, depois à tarde nós temos um monte de coisa para fazer para a igreja, e depois à noite nós temos Casados para Sempre, um grupo de 6 casais, nós estamos cuidando. Na terça-feira a gente tem programação aqui na igreja, não vai ter culto à noite, porque nós estamos terminando esse piso. O irmão Reginaldo vai terminar, até domingo a gente está com esse piso pintado. Então nós temos atividade na quarta, nós temos atividade na quinta, pequenos grupos. Nós temos sábado, nós temos domingo. Essa sexta agora nós tivemos numa vigília de manhã da Assembleia de Deus, onde a pastora, sexta-feira de manhã, a pastora Tati esteve pregando. Sábado nós estivemos aqui no café da manhã. Mas quando eu volto para casa depois do domingo, e eu chego em casa, eu falo: Senhor, muito obrigado pelo privilégio de te servir, mas quão pouco eu tenho feito para o louvor da tua glória. O quão pouco eu tenho feito, quando eu olho para o amor e para a graça e pela misericórdia do meu Senhor. Quando eu olho para o infinito amor de Jesus, e a cruz nos leva a um confronto. A cruz nos leva a esse confronto. Qual tem sido o nosso compromisso nessa realidade de uma unidade com Deus que nos leva a nos movimentar? Nós estamos cansados demais, nós estamos sobrecarregados demais. Nós fazemos como esse homem: enterra lá. Ele pega o bem precioso que ele recebe, ele não multiplica, ele não vai vivenciar a oportunidade de dar frutos. Não, ele enterra, e ele vai viver a sua vida com inúmeras outras demandas, sem se preocupar com o talento que ele recebeu, com a responsabilidade que recebeu, com a oportunidade que ele recebeu. Ele vai preenchendo a sua agenda com tantas outras coisas e se esquecendo do fundamental. Será que nós somos assim? Será que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus só na ceia do Senhor e na Páscoa? O Senhor está nos chamando a um compromisso com Ele. Nós colocamos inúmeras coisas na frente. É a exaustão, é o cansaço, é a sobrecarga, é tanta coisa na frente, e nós não nos dispomos para servir ao Senhor. Mas é bom demais ser servido. Mas quando olhamos para Jesus, Ele fala assim: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós colocamos às vezes dificuldade no trabalho, a gente coloca no dia a dia, a gente coloca na criação dos filhos, a gente coloca em cada coisa. Já pensou se tudo aquilo que a gente reclamasse desaparecesse da nossa vida? Reclamou do marido, ele some. Some com ele também toda ajuda financeira, ajuda de tudo. Reclamou do filho, desaparece. Reclamou do trabalho, some também. Reclamou do carro, vai andar a pé. Sabe se fosse assim? A gente coloca muitas coisas, a gente faz isso, a gente enterra. A gente não prioriza. E a gente precisa avaliar que caminhada ou que direção nós estamos indo, sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que um dia o Senhor voltou. E o nosso Senhor, e a ressurreição traz essa linda presença. Porque após a ressurreição, Deus vai nos dar uma missão. Mas Jesus vai dizer para nós assim, ó: eu vou para o Pai. Vocês não vão ficar sozinhos, o Espírito da verdade vai habitar em vocês. Mas eu vou para o Pai, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou preparar para vocês um lugar. Essa realidade do amor de Deus, desse Deus poderoso e maravilhoso. Nós queremos a volta do Senhor, nós dizemos glória a Deus porque Ele ressuscitou, mas esse Deus que ressuscitou um dia, nós nos apresentaremos diante dEle. E eu quero poder ouvir o que esses dois primeiros homens vão ouvir, dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entre no meu reino, tem um lugar para você. Oh, essa alegria. Ou será que nós vamos ouvir a mensagem: servo inútil e negligente? Sabe, eu acho que foi o pastor John Piper que contou essa história. Pastor batista americano. E essa história diz assim, que existia um casal de missionários que foi para fora dos Estados Unidos, para uma nação muito difícil, e ficou naquela nação 60 anos. Passaram lutas, dificuldades, enfermidades, batalhas, mas permaneceram firmes anunciando o Evangelho de Cristo naquele lugar. Quando eles completaram 60 anos, a organização missionária que eles estavam os trouxe de volta, porque já não tinham mais força para continuar o trabalho. Eles vêm naquela época de navio, e quando eles chegam perto ou próximo do porto, eles ainda não chegaram no porto, próximo, eles aí as pessoas começam a descer, e quando eles chegam, a banda já tinha ido embora. A recepção não era para eles. Não havia ninguém para recebê-los. Eles pedem um táxi, eles vão para casa, e no carro, no caminho para casa, o marido diz: deve ser que eles prepararam alguma coisa lá em casa. Deve ser lá em casa que eles estão preparando. Quando eles chegam em casa, o mato não tinha sido aparado, a casa não estava limpa. Eles passam o dia todo limpando a casa, ajeitando, organizando, e sem falar nada. Depois de organizar toda a casa, está pronta para eles poderem morar. A esposa está lavando algumas louças ainda que faltavam. O esposo agora vai sair ao mercado para comprar alguma coisa, não tinha nada. E ele olha para a esposa e diz assim: ó, por favor, ore a Deus. E pergunta a ele se é isso que recebemos quando entregamos uma vida de mais de 60 anos na presença dele. É isso que recebemos quando voltamos para casa. A esposa olha para ele, abaixa a cabeça e continua a lavar a louça. Ele sai, faz as compras, retorna para casa, pega aquelas sacolas, coloca as compras dentro de casa, organiza as contas do armário, e de repente ele olha para ela e diz: você orou? E ela disse: eu orei. E ele disse:
E o Senhor te respondeu? E ela disse: Ele me respondeu. Então ele disse: o que ele te disse? E ela disse: vocês ainda não chegaram em casa. Às vezes esperamos mais nessa vida do que o Senhor tem para nós na eternidade. Mas a eternidade que Ele tem para nós, ela não é solitária. Ela é com muitas pessoas. E essas pessoas sendo alcançadas como instrumento que o Senhor escolheu, que é nós. Nós precisamos ser os proclamadores dentro da nossa casa. Nós precisamos ser os proclamadores dessa transformação, desse amor, dessa entrega, dessa ressurreição, desse poder maravilhoso e gracioso de Deus. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos nos comprometer com isso. Nós não podemos só contemplar a imensidão desse amor e dessa graça e nos emocionar com a crucificação e a ressurreição, sem nos posicionar em anunciar por os quatro cantos, para onde estivermos e em todos os lugares, o amor poderoso desse Deus que nos encontrou, que nos libertou, que nos transformou, que nos deu novidade de vida e continua nos transformando e nos moldando para vivermos uma realidade todos os dias. Essa realidade de crermos nesse amor infinito de Deus e na ressurreição de Cristo precisa ser evidente em nós, nas nossas ações, na nossa postura, na nossa caminhada e no nosso dia a dia. A Bíblia diz que aquele Senhor retornou e cumprindo o tempo todo, cumprindo o tempo certo, o Senhor retorna e cada um vai se apresentar diante dele. Um dia nos apresentaremos diante do nosso Senhor. E ao nos apresentar diante do Senhor, o nosso desejo é dizer: Senhor, pude fazer ou me coloquei a fazer o meu melhor para ver vidas transformadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Quando Paulo está com Silas na prisão e toda aquela realidade acontece de cadeias sendo abertas, tudo isso, a Bíblia mostra que o carcereiro que era responsável pelos presos, ele vem correndo. Ele pensa que todo mundo tinha ido embora, ele tenta se matar, porque ele é responsável ali por todos os presos, e a responsabilidade era com a vida dele. Mas antes que ele faça alguma coisa contra ele, Paulo diz: ei, nós estamos aqui. Aquele homem olha para aquela realidade, por tudo que aconteceu, ele diz: peraí, como eu faço? Tá. O que Deus tem para fazer na sua vida não é só para a sua vida. O que Deus tem para fazer na sua casa não é só para a sua casa. O Deus quer fazer no seu ambiente, ali no seu lar, não é só para o seu lar. Essa transformação, essa mudança e o mover de Deus é em todos os lugares aonde nós viermos a passar. Deus nos dará oportunidades de falarmos do infinito amor de Deus, do zelo de Deus e do cuidado de Deus. Vocês viram a Estelinha cantando aqui? Quando terminou hoje aqui o culto da manhã, nós saímos para almoçar. E nós estávamos ali almoçando. A Estelinha come menos. E ela comeu menos, então ela termina mais rápido. Nem sempre, mas às vezes termina. E no lugar que a gente foi comer não tinha parquinho, não tinha nada, então ela fica mais quieta na cadeira. Mas criança, irmão, sempre arruma um jeito. E aí tinha uma menina sentada na mesa do lado. Também mais ou menos da mesma idade. Depois descobriu que era a mesma idade. Mas a Estelinha começou a olhar para ela começou a olhar para a Estela olhar para ela olhar para a Estela olhando, a Estela não se aguenta. Estela levantou e falou: qual é seu nome? A menininha ficou quieta, o pai da menina, prontidão, falou assim: minha filha, assim que começa uma amizade. Ela perguntou seu nome, diga seu nome. E elas começaram o nome, idade, tamanho, dia de aniversário. E começaram a brincar ali as duas. O Isaac olhou para mim e falou: pai, a Estela é igual o senhor e a mãe, rapidão faz amizade. A gente começou ali.
E de repente, perto da hora da gente ir embora, o que a Estela faz? Você pode ir no culto hoje à noite? Vai ter uma apresentação lá de Páscoa. Você pode ir? A menininha ficou assim, não sei. Aí falou com a mãe dela falou, não sei. Aí a Estelinha já prontidão naquele ambiente de dúvida, falou, mãe, passa aí, como é que é? Aí a pastora Tati já pegou um papel, já colocou o Instagram da igreja, já colocou o endereço, já colocou o telefone, já colocou tudo, já passou a hora, o horário. Mas quem estava motivando o processo? A mãe da menina pega o papel e diz em bom som assim, que convite maravilhoso. Era só um almoço. Um ambiente propício para falar do amor de Deus. Parecia para nós só um almoço para correr, resolver algumas coisas e voltar para o culto. O ambiente propício para o mover de Deus. Esse cuidado de Deus. A sensibilidade que a Estelinha teve de dizer, não, eu quero que ela esteja comigo na igreja. Não, se a dificuldade é saber onde é, peraí, eu vou para quem sabe, eu vou para a mãe, eu vou, pai, eu quero caneta, eu resolvo isso, eu quero resolver, eu quero dizer, eu quero proclamar, eu quero convidar, eu quero anunciar, eu quero aquilo que tem feito bênção, ou aquilo que está fazendo bem para mim, eu quero que faça para o outro. Quantas pessoas estão aí fora, irmãos? Vivendo em densas trevas, sem propósitos, sem direção, sem desfrutar desse amor, sem compreender o poder da ressurreição, sem conhecer a esse Deus vivo, santo e maravilhoso, que olha para nós e diz, eis que eu estarei com vocês, nos dias tristes, nos dias de alegria, nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de celebração, eis que eu estarei com você, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quantas pessoas vivendo uma realidade solitária, porque elas ainda não encontraram Jesus. Que nós nessa noite sejamos movimentados, a não só uma contemplação da crucificação e ressurreição, mas movimentados a um compromisso, a uma motivação e a um posicionamento de anunciar, de proclamar e de vivenciar esse amor de Deus com intensidade, com amor e com graça de Deus. Fique de pé, eu quero orar com você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, mas eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te bendizer e te exaltar. Senhor, nós não temos palavras para descrever, Deus, o como somos gratos pelo teu infinito amor por nós. Precisamos e necessitamos de ti, Senhor. Somos necessitados do teu infinito amor, da tua graça, do teu poder, do teu mover. Oh Senhor, nós precisamos de ti. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, vem nos movimentando, nos direcionando. Que a nossa vida, Deus, possa testificar o teu infinito amor. Que nós possamos ter a alegria de anunciar o teu reino. Que nós possamos entender o privilégio que o Senhor nos deu, ó Pai, de sermos proclamadores de Cristo Jesus. A tua palavra diz, ó Pai, que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, que vos reconcilieis com Deus. Somos aqueles, Senhor, que o Senhor nos chamou, Deus, a anunciar a tua salvação, a reconciliação, ao povo que está separado dele, viver uma unidade plena com ele. Deus, que possamos nos comprometer com essa realidade de graça, de amor, para a glória e louvor do teu nome, nós te bendizemos. Molda-nos, Pai, transforma-nos, Deus,
Que possamos, ó Pai, ao olhar para a crucificação e a ressurreição, compreender, ó Deus, que o Senhor derramou sobre nós misericórdia, que o Senhor derramou sobre nós graça, ó Deus, que o Senhor derramou sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus, esse privilégio e essa oportunidade, Deus, de vivenciar essa novidade de vida na Tua presença, mas nos deu também uma direção e um propósito. Quantas das vezes estamos vivendo uma vida, Senhor, de tanta agitação, de tanta movimentação e de tantas coisas, Senhor, que não conseguimos nem nos concentrar na oração, a nossa mente vagueia de um lado para outro, não conseguimos louvar com a igreja, porque às vezes estamos preocupados com tantas coisas, estamos, ó Pai, com tantas atividades na mente, às vezes não conseguimos parar para ouvir a Tua palavra, mas ficamos conversando com o outro, rindo de outras coisas, tendo papos, ó Pai, e conversas no meio da Tua palavra, Deus, em uma oportunidade onde o Senhor está ministrando ao nosso coração, mas isso mostra, Deus, que estamos muito distraídos, dispersos, precisamos de Ti. Quantas vezes no dia a dia pessoas estão chegando até nós, falando das suas dores, das suas dificuldades, e nem entendemos porque elas estão compartilhando, e estamos tão dispersos que não percebemos a oportunidade de falar de um Deus que cura, que restaura, que transforma, que liberta. Perdemos a oportunidade de orar, de interceder, perdemos a oportunidade de falar do Teu infinito amor. Nos ajuda, Senhor, dentro da nossa casa, nos ajuda, Senhor, a cada dia vivenciar o Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a sermos participantes completos e genuínos para o louvor da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a entregar a nossa vida genuinamente na Tua presença, para viver uma novidade de vida para o louvor da Tua glória. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Não só por um culto, não só por um dia, mas todos os dias da nossa vida. Mantenha os seus olhos fechados. Você que nessa noite ainda não entregou sua vida a Jesus, está aqui presente, e deseja entregar a sua vida a Jesus, reconhecendo como o único suficiente Salvador, ou deseja se reconciliar com Jesus, no lugar onde você está, levante uma das suas mãos. Eu quero orar com você, quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Pai, nós somos gratos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor e pela Tua graça, hoje e para todo sempre. Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Nós bendizemos ao Senhor, vamos adorar o Senhor. Deus enviou Seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Diga porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas